Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e hoje eu trouxe mais uma indicação de literatura nacional no quadro Leia Literatura Nacional. Eu acho que uma das maiores realizações que eu tive com o canal, que eu estou tendo com o canal, está sendo esse quadro Leia Literatura Nacional. Porque, gente, é incrível a quantidade de escritores sensacionais que nós temos e que muitas vezes a gente não se atenta a eles, muitas vezes a gente não os conhece, né? Então eu acho que está sendo uma boa oportunidade também para vocês conhecerem aqui nesse quadro escritores nacionais contemporâneos e suas obras. Hoje então a gente vai falar sobre um livro que me marcou pela escrita, tem mais mistérios, mas na realidade com muito mistério. Hoje nós vamos conversar sobre A Borboleta, o Sonho e o Corvo, da Andréia Fernandes. Esse livro é lançamento, tá? Então foi a última obra publicada pela Andréia e saiu pela Chiado Books, então. E quem é a Andréia, né? A Andréia, ela é formada em Física pela PUC aqui do Rio de Janeiro e ela seguiu aí também pelo caminho da escrita, da dramaturgia e do teatro. A Andréia também é professora de teatro. Ela venceu o Prêmio Saraiva de Literatura e Música de 2014 com o romance Olhos de Cobra. Mas vamos então conversar um pouco sobre essa história que tanto me surpreendeu aí, que eu achei tão diferente e que fez com que eu descobrisse a escrita da Andréia, né? E que fez com que eu descobrisse a escrita da Andréia, uma escrita, como eu disse, singular, por ser muitas vezes poética. E ao mesmo tempo que é uma escrita poética, é uma escrita que, remetendo à história, claro, faz com que a gente fique aflito. Então ela consegue, com a escrita dela, caminhar bem para que o leitor sinta essa aflição, essa agonia de querer saber o que vai acontecer com os personagens da história. Bom, esse livro é dividido em 43 capítulos, mas são bem curtos, tanto que o livro tem apenas 271 páginas. Então são 43 capítulos divididos em 271 páginas. Então são curtos e o passarinho começou a cantar. Isso seria um sinal? Talvez. Ele está bem na minha janela. E a gente tem aqui também um pássaro. E são capítulos curtos, e isso faz com que a gente não consiga alargar a história, porque não temos um protagonista somente, temos três. Então a todo tempo, a todo término de capítulo, a história de um personagem migra para o outro, que migra para o outro, e assim sucessivamente, né? Então nós temos três protagonistas aqui. Nós temos primeiro o advogado Santiago, a Teresa e também o doutor Rogério. E eu queria, assim, destacar algumas características desses três protagonistas. E a gente vai entender que a história dos três, as três histórias, acabam se mesclando. E no final, elas começam a se linkar. Então, elas vão se conectando no decorrer da história. Até o final, que é surpreendente. Santiago, que é um dos protagonistas, ele é o primeiro personagem que nos é apresentado. Ele tem uma visão de uma mulher que é jogada nos trilhos do metrô. E aí, o leitor se confunde muitas vezes, porque isso aconteceu comigo. Eu não consegui identificar até que ponto aquilo se passava de uma visão, porque a todo momento o Santiago se questionava, ele acompanhava os noticiários. Em certos momentos você acha que era somente uma visão, que ele estava alucinando. Em outros momentos, por observar, ele comentando dos noticiários, a gente acredita que realmente aconteceu aquele assassinato, aquele acidente premeditado. Santiago começa depois a ver, a imaginar, a pensar, seria ele o assassino? Por que ele mataria alguém? Então, como eu disse, a gente tem muitos momentos angustiantes. E essa visão de Santiago vai acompanhar ele até o final da história. E o mais interessante de tudo é que aparece uma enigmática borboleta azul, A borboleta que aparece aqui no título do livro, ela aparece nessa visão, ou nesse fato, ali, concreto, do acidente. Então aparece essa borboleta azul na maioria das vezes em que ele remete à história. E a borboleta nos remete a muitas coisas, gente? A metamorfose, a mudanças. Mas será que é isso mesmo que ela quis representar? Que a autora quis representar aqui no texto?
Então fica aí a minha pergunta para quem se interessar em ler e depois me contem o que acharam. Temos também então a segunda protagonista, que é a Teresa. A Teresa, ela acaba ficando perturbada com alguns pesadelos que ela anda tendo, e são pesadelos que se repetem, né? A Teresa é uma mulher muito supersticiosa, já tá na casa dos 40. Teresa vivia com seus avós porque ela acreditava que seus pais tinham morrido. E seus avós também, né, já bem idosos, acabaram morrendo, e ela descobre que os avós escondiam segredos muito fortes que não tinham contado para ela. E isso a deixa transtornada, né? Então, mais um momento que o leitor fica aflito, fica revoltado também, junto com Teresa, pelo fato dos avós terem escondido tamanho segredo dela, que também não contarei pra vocês, porque eu quero instigar vocês à leitura. Uma coisa que eu achei interessantíssima aqui da ideia da Andrea, uma das melhores amigas, se não a melhor amiga da Teresa, é a Margot. A Margot é uma mulher trans, e eu gostei de ver isso no livro, né? Uma personagem trans no livro, justamente pela questão da visibilidade, né? Dar visibilidade na literatura à mulher trans também. Então, parabenizo aqui também, de antemão, a escritora por essa ideia genial. E eu confesso que a Margot, ela me cativou muito pelo fato de se mostrar tão amiga da Teresa. Teresa estava sendo perseguida por um homem misterioso, e Margot se sentia aflita, agoniada com isso. Por isso que eu digo, né, que a todo momento a gente tem essas coisas de aflição, esse sentimento de aflição. E Margot percebeu que alguém a seguia. E a Margot acreditava que era o ex da Teresa. Margot começou a ficar receosa pela amiga, começou a investigar e foi encontrando coisas sobre o ex da Teresa, que possivelmente seria ele que a perseguia. E a gente fica bem surpreso quando a gente descobre, junto com a Margot, algumas coisas sobre ele. E o último protagonista é o Dr. Rogério. O Dr. Rogério já é um senhor. Ele era médico legista no período da ditadura militar. Ele trabalhava para os militares, ele era o responsável por assinar também os atestados de óbito, as certidões de óbito, e assinou muitos falsos, né? Ou seja, pessoas que sumiram durante a ditadura, ele dava como mortas. E ele vai relatando isso pra gente na única parte que a gente tem em primeira pessoa aqui, que são os escritos dele. Todos os três personagens, os três protagonistas, carregam passados sombrios que refletem o presente. Então agora que você já conhece os três personagens, eu vou falar os aspectos que mais me chamaram a atenção. Primeiro fato foi da gente ter aqui várias reflexões sobre a ditadura militar do Brasil. Interessante que estamos vivendo num momento em que anda se refletindo muito sobre isso, né? E a Andrea acertou em cheio em trazer isso aqui e mostrar também, através do Dr. Rogério, as atrocidades cometidas, e através da Teresa também, uma vez que seus avós também viveram durante a ditadura. E os avós da Teresa vieram da Rússia já fugidos da Revolução, e ao chegar aqui, né, tempos depois, se deparam com a ditadura e tem que enfrentar mais um momento de barbárie. Um dos recursos que a autora utiliza e que eu gosto muito é de mesclar fatos históricos com ficção. Então aqui ela vem com a ditadura militar, reflete toda a questão emocional, a questão histórica da ditadura aqui, por mais que muitas vezes nas entrelinhas, muitas vezes diretamente, como através do Dr. Rogério e dos avós da Teresa, a gente vai observando muitas coisas. Outro ponto interessante aqui é que a história, a narrativa, o romance, faz uso das memórias. Então, a todo tempo, os personagens estão refletindo o passado, de qualquer maneira, seja por questões familiares, seja por questões sociais, a todo tempo eles refletem o passado. Eles sofrem as consequências desse passado hoje, no presente. E isso, assim, mexeu muito comigo também, me fez refletir bastante acerca de como o passado, o nosso passado, interfere no nosso presente, né? Isso em geral, tanto por questões pessoais quanto por questões sociais. Então, como eu disse aqui, né, a gente tem a borboleta, que aparece nas visões do Santiago, do advogado Santiago. A gente tem o corvo. O corvo aparece nas visões da Teresa. Eu sei que corvo não existe no Brasil,
mas a Teresa morou muito tempo fora, na Europa. Então, em certas regiões aí, a gente tem o corvo, né? E como eu comentei da borboleta, do que a borboleta representa pra mim, o corvo sempre está presente em histórias de terror, em filmes de terror, como aquele pássaro que persegue aquela pessoa que detém um passado obscuro, ou que persegue a pessoa que ele sente que vai acontecer algo obscuro com ela. Não sei se deu pra me entender. Então, a Teresa, né, lembra sempre do corvo. A todo momento ela vai lembrar do corvo. Eu vejo muito essa questão do pássaro que observa, do pássaro que vigia, aquela pessoa marcada. Então, mais um elemento aí para causar suspense, né, para causar esse mistério, esse ar de mistério na história. E o sonho, né, a borboleta, o sonho e o corvo, o sonho então remete muito aos pesadelos de Teresa também, de certa forma as visões do Santiago. Então a gente tem aí elementos que se ligam, que se unem, que se conectam. Outro ponto interessantíssimo aqui da borboleta, o sonho e o corvo é a questão do mistério. Então, sempre com muito mistério, o leitor vai ficar sempre em dúvida se os personagens são lúcidos ou se eles estão enlouquecendo. E essa é a peça-chave para a gente acompanhar os desdobramentos desse romance. Essa questão da dúvida que o leitor fica, eu acho sensacional, eu acho genial. O poder de escrita que um autor tem de fazer com que o leitor fique preso nessa dúvida, de imaginar a personalidade dos personagens, de tentar entender, por mais que muitas vezes a gente não consiga entender profundamente a personalidade dos personagens, a gente acaba ficando nessa dúvida aí, será que eles são lúcidos, será que eles estão sãos ou será que eles estão enlouquecendo? Importante ressaltar aqui que a maior parte da história se passa no Rio de Janeiro e a escritora vem sempre com elementos muito bucólicos. Então, o dia estava nublado, o céu estava cinza, o dia estava frio, até mesmo remetendo aqui à Rússia, né? A Rússia é um lugar muito frio, muito enigmático. A cidade deserta e cinzenta. Também tem aqui a questão do metrô, que não deixa de ser um local escuro, sufocante, né, gente? É subterrâneo. Eu mesmo, particularmente, eu tenho muito medo de andar de metrô. Eu ando de trem de boa, onde eu vejo tudo. Agora metrô é meio complicado. Então esses elementos bucólicos ajudam a dar o ar de mistério à história. Então, como eu disse, a história desses três personagens principais vão se linkando. E a gente tem um final muito enigmático. Foi um final que você precisa parar para refletir sobre tudo que você leu para tentar entender o final. Então eu acho que o final não poderia ser diferente, justamente pela história ser bem enigmática, ser bem misteriosa. Não vou me alongar mais porque eu acho que eu já falei muito sobre esse livro e deu para perceber o quanto que ele mexeu comigo, me fez assim refletir sobre inúmeras coisas, tanto no contexto social, como eu disse, né, os assuntos que são abordados aqui em relação à história, quanto pelos próprios personagens, pela história dos personagens. Eu vou deixar todos os links para a compra aqui na descrição, caso vocês se interessem. E eu espero muito, gente, que vocês tenham gostado da indicação de hoje, né? Eu sempre venho aí com livros de gêneros diferentes nesse quadro. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, de me acompanhar nas redes sociais e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.